Saudações! É muito bom poder estar aqui no Krauscast trocando essa ideia com você que está nos acompanhando aí nas mais diversas plataformas. E eu já vou fazer uma apresentação do que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre um cara chamado Jürgen Habermas, um filósofo e sociólogo alemão, que é conhecido por ser representante da chamada segunda geração da Escola de Frankfurt, que você que é das humanas, de repente já deve ter até ouvido falar da Escola de Frankfurt e caras como Adorno, Horkheimer, dentre outros. O Habermas ele nasceu na Alemanha em 1929 e continua vivo. Muitas vezes as pessoas perguntam: Kraus, e aí, tem algum filósofo, algum sociólogo aí importante que ainda tá vivo e tal? Ou tem alguém aí contemporâneo fazendo barulho e tal, trocando ideia com a galera? Tem. Um deles é Jürgen Habermas. Aproveitando que nós estamos começando esse papo, e eu falei, né, sobre essa coisa da gente estar nas plataformas, né, Spotify, Deezer, YouTube, enfim, a gente tá por aí. Eu fiquei aqui acompanhando algumas estatísticas do nosso Krauscast. Eu sei que tem uma galera que tá ouvindo a gente aí nos Estados Unidos, no Paraguai, na Colômbia, em Portugal, Reino Unido. Cara, como é gratificante saber que a gente começou esse trabalho aí um dia desses e estamos aí alcançando uma audiência em vários lugares fora do Brasil e também Brasil afora. Quero aproveitar também para mandar um abraço aí para o Cleiton. Pois é, eu quero aproveitar o Cleiton Oliveira, ele deixou um comentário aí no nosso Krauscast número 7 no YouTube, falando que gostaria muito de ter episódios aí com 1 hora de conversa, que ele ouve o Krauscast enquanto tá no trabalho. Estamos aí produzindo. A Emily Mendes, ela falou que quando questionada pela psicóloga dela se ela tá meditando, ela fala que está meditando ouvindo o Krauscast. Caramba, isso é muito gratificante, receber esse feedback de vocês. Então assim, se inscreve onde tem pra se inscrever aí, como eu costumo dizer, segue onde dá pra seguir, deixa like, coração, polegar, compartilha, chama a galera para que a gente possa fortalecer o Krauscast, beleza? Então, dando início aí ao nosso papo de hoje, o Jürgen Habermas, ele é um cara que, como eu falei, né, tá vivo aí produzindo, um cara que concluiu aí um doutorado em filosofia já em 1954 e foi assistente de Adorno, né, um dos importantes aí pensadores da Escola de Frankfurt, aí no Instituto de Pesquisas Sociais, e ele representa o maior representante dessa chamada segunda geração da Escola de Frankfurt. E assim, o Habermas, ele trabalha o conceito de dialética do esclarecimento. Na verdade, ele bebe dessa fonte, né, da dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, e a gente tem uma referência que essa dialética do esclarecimento proposta por Adorno e Horkheimer vão trazer críticas muito pesadas ao iluminismo, críticas muito pesadas também à ideia de modernidade, à razão instrumental. E assim, quando o Habermas ele vai analisar essa questão da dialética do esclarecimento, da teoria crítica, da indústria cultural, o Habermas ele vai dizer, olha, não é bem assim, cara. As novas tecnologias, essa coisa que vocês chamam de indústria cultural, na verdade está trazendo novas possibilidades de comunicação, está trazendo aí uma nova racionalidade que deve ser apropriada, são novas exigências da linguagem e da comunicação. Então assim, são novas possibilidades de interação. Então o Habermas, ele não partilha desse tom pesado, né, um tanto quanto severo demais, assim, numa comparação, né, com os seus antecessores nessa proporção que nós estamos fazendo aqui de pensadores da primeira geração da Escola de Frankfurt e da segunda geração da Escola de Frankfurt. Na primeira, a gente teve, além de Adorno e Horkheimer, pensadores como Walter Benjamin, como o próprio Herbert Marcuse, e aí o Habermas aparece como uma espécie de voz da razão, como voz da conciliação, né? Não que os outros não tivessem isso, mas o tom crítico, assim, o tom pesado, foi o que marcou, assim, foi o que ditou a produção dos seus antecessores. E assim, como o Habermas produz muita coisa, eu vou aqui tentar pegar, para compartilhar com você que está ouvindo aí o Krauscast, eu vou tentar pegar o que é vamos dizer assim, o cerne, né, do que Habermas trabalha, que é justamente a noção de democracia, né? E assim, eu quero trazer até uma fala inicial que é do próprio Habermas, que ele diz assim:
Ele diz: eu pretendo arguir que uma mudança de paradigma para o da teoria da comunicação tornará possível um retorno à tarefa que foi interrompida com a crítica da razão instrumental. E isto nos permitirá retomar as tarefas, desde então negligenciadas, de uma teoria crítica da sociedade. Então aqui o Habermas está fazendo justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente. Ele pega essa dialética do esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, ele pega a teoria crítica e ele vai dizer o seguinte: olha, não é bem assim. Repetindo, as novas tecnologias e o que eles chamaram de indústria cultural, o que eles chamaram de razão instrumental, razão técnica, né? A possibilidade de criar ferramentas para disseminar, né, informações, conteúdos, isso não necessariamente está restrito a um modus operandi de controle social. O que Habermas está dizendo é que quando a gente tem, por exemplo, a televisão, quando a gente tem o rádio, quando a gente tem a internet, quando a gente tem as redes sociais, nós temos, na verdade, novas possibilidades comunicativas. Nós temos novos ambientes e novas lógicas e configurações que devem ser compreendidas para a melhoria da vida em sociedade. E aí ele continua, ele diz assim, olha, não é a relação de um sujeito solitário com algo no mundo objetivo que pode ser representado e manipulado, mas a relação intersubjetiva que sujeitos que falam e atuam assumem quando buscam um entendimento entre si sobre algo. Ao fazer isso, os atores comunicativos movem-se por meio de uma linguagem natural, valendo-se de interpretações culturalmente transmitidas e referem-se a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo social comum e em seu próprio mundo subjetivo. Então, assim, traduzindo, o Habermas está dizendo que esses vários espaços possibilitam novas trocas aí comunicativas e que vão também, né, possibilitar algum tipo de entendimento entre esses atores sociais, entre essas pessoas que fazem parte da sociedade. E é muito interessante perceber o Habermas falando isso, porque ele está falando que aquela noção de razão instrumental, ela deve ser reinterpretada. A gente precisa valorizar o que ele chama de esfera pública, né? Então, nessa linha também, o Habermas vai dizer que, por mais que eu tenha um poder comunicativo quando eu estou dialogando com as pessoas, debatendo com as pessoas, é muito óbvio que quando a gente olha para uma emissora de televisão, quando a gente olha para um grupo de comunicação, eles têm muito mais possibilidades comunicativas. Até porque boa parte dessas mensagens que são transmitidas por esses grandes conglomerados de comunicação, agências de notícias, emissoras de TV, enfim, é muito unilateral, né? Eles vão jogando a mensagem para muita gente, para uma massa. Mas aí o Habermas ele bate na tecla de que é importante existir essa troca. Então, continuando também o argumento do Habermas, ele diz o seguinte, olha, sempre que as ações dos agentes envolvidos são coordenadas, não através de cálculos egocêntricos de sucesso, mas através de atos de alcançar o entendimento, na ação comunicativa, os participantes não estão orientados primeiramente para o seu próprio sucesso individual. Eles buscam seus objetivos individuais, respeitando a condição de que podem harmonizar seus planos de ação sobre as bases de uma definição comum de situação. Assim, a negociação da definição de situação é um elemento essencial do complemento interpretativo requerido pela ação comunicativa. E aí a gente precisa muito entender essa ação comunicativa de que o Habermas está tratando. Inclusive, eu quero recomendar, né, algumas obras do Habermas. Temos uma obra intitulada A Crise de Legitimação do Capitalismo Tardio, que é muito interessante. Tem a Nova Transparência, que é a crise do estado de bem-estar social e o esgotamento das energias utópicas. Tem também o Técnica e Ciência como ideologia. E tem também a teoria da ação comunicativa, ou a teoria do agir comunicativo. São obras do Habermas que são bem relevantes, que são referenciais nesses estudos. E assim, como eu falei, o próprio Habermas destaca que o papo dele é sobre democracia. Então a gente começou aí fazendo esse paralelo entre Habermas da segunda geração da Escola de Frankfurt e a primeira geração, falando que ele meio que baixou o tom da crítica e está muito mais pensando na compreensão, no entendimento racional desses novos espaços, dessas novas possibilidades comunicativas. E é importante que se diga que, quando Habermas fala de democracia, ele fala muito sobre essa questão do agir comunicativo e o que seria esse agir comunicativo. Quando a gente olha para uma democracia, a gente tem que imaginar uma sociedade onde as pessoas se comunicam. Então é importante não apenas existirem os meios de comunicação, mas é importante que exista o acesso aos meios de comunicação.
Uma sociedade democrática é uma sociedade onde as pessoas elas podem se comunicar livremente. Então, assim, quando a gente olha para uma realidade de países que ainda têm números gritantes de exclusão digital, até que ponto essa democracia ela é real? Na medida em que existem pessoas que não podem falar, na medida em que existem pessoas que não podem interagir nesses novos espaços comunicativos. Tem muita gente que nem sabe o que está acontecendo realmente numa sociedade, porque de repente não tem acesso à internet. Então, assim, é preciso que exista o acesso aos meios de comunicação, e não apenas que uma sociedade como a nossa no Brasil, é claro que existe internet no Brasil, mas para uma parcela da população não existe, ou existe de forma precária. Então, o Habermas, ele bate nessa tecla, como também é importante que as pessoas elas não simplesmente tenham acesso aos meios, mas elas possam ter liberdade de expressão. E aí a gente esbarra num outro problema. Como eu falei, não basta ter os meios de comunicação, não basta eles existirem, as pessoas têm que ter acesso. E agora não basta ter liberdade de expressão. É importante que as pessoas entendam que há uma distância entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Há uma distância entre liberdade de expressão e intolerância, preconceito, discriminação, né? Então, assim, o Habermas, ele pensa isso e ele vai dizer que é necessário que haja uma ética, né? Então, eu tenho que entender que eu tenho o direito de falar, mas tem alguém lá do outro lado e nós precisamos de regras claras para esse jogo comunicativo, né? E para Habermas não faz sentido pensar democracia sem debate. Então, o debate é a alma da democracia. A sociedade precisa debater, ela precisa discutir as suas demandas. Então, assim, é mais uma peça nesse quebra-cabeça que a gente está montando de democracia à luz do pensamento de Habermas, certo? Além disso, nós temos que ter uma racionalidade, né? A gente precisa usar a razão nessa comunicação para a construção dessa democracia e a gente precisa entender que nós estamos buscando um consenso que vai surgir a partir dos melhores argumentos. E esses melhores argumentos não são apenas as melhores palavras, para a gente não cair aqui num discurso puramente sofista. Habermas está trazendo a importância dos melhores argumentos no que diz respeito às melhores propostas, melhores ideias. Claro que a elaboração da argumentação ela também conta nesse processo. Então, a gente precisa buscar esse entendimento racional e a gente poderia dizer que esses são os ingredientes que formam o que Habermas chama de agir comunicativo. Então, nesse sentido, a existência da esfera pública ela é muito importante. E aí, o que é que eu estou tentando dizer para você à luz do pensamento de Habermas? Quando a gente faz uma viagem lá para a democracia ateniense, nós tínhamos ali a esfera pública, os espaços públicos, né? A Ágora, o Areópago, a Feira Livre, espaços onde os cidadãos eles poderiam falar, eles podiam debater, eles podiam discursar. Hoje, nós não temos tanto tempo nessa nossa vida tão corrida, nós não temos tanto tempo para chegar numa praça, literalmente, como os atenienses faziam, chegar, sei lá, no anfiteatro da vida de uma praça para poder debater. Mas nós temos espaços virtuais que podem ser utilizados, que podem ser ocupados, né? Além disso, nós podemos ter uma potencialização, uma otimização também do acesso à informação por parte de órgãos do Estado, e nós podemos também ter canais de consultas assim, mais constantes, mais eficientes no que diz respeito ao setor público e à sociedade civil organizada. E assim, o que Habermas propõe é uma democracia deliberativa, né? Não dá para falar de Habermas e não lembrar de democracia deliberativa. E deliberar vem muito dessa coisa do participar, do opinar, do construir, né? Agora, tudo isso com base em reflexão. Então, a democracia deliberativa, no fim das contas, é uma democracia onde as pessoas elas se sentem motivadas à participação, elas são convocadas à participação e existem os meios suficientes para que essa participação ela aconteça. Então, assim, não apenas por continuar vivo, mas o pensamento de Habermas, escrito aí ao longo de centenas de obras, é uma construção teórica muito atual, né? E eu não sei quando vai deixar de ser atual o pensamento de Habermas, porque ele está falando da necessidade de uma sociedade de se comunicar, ele está falando da necessidade de uma sociedade de buscar consensos. Eu tenho a percepção, inclusive, de que a nossa sociedade ela perdeu um pouco ou perdeu muito da capacidade ou da clareza, da noção do que é um debate. Então, o debate, eu costumo dizer isso, o debate é um intercâmbio, é uma troca. As pessoas não necessariamente precisam pensar da mesma forma, ninguém pensa da mesma forma.
Mas é importante que, a partir dessas exposições que são feitas e da possibilidade das pessoas terem vez e voz, possa haver esse entendimento. As partes envolvidas no debate, elas precisam procurar ouvir quando é o momento de ouvir e falar quando é o momento de falar, né? Então, eu faço minhas as palavras de Habermas quando ele associa muito essa questão da democracia, não só a deliberação, mas a questão do debate. E, claro, tem muita coisa para ser aprofundada a partir dessa discussão de Habermas sobre comunicação, dessa discussão sobre política, sobre democracia, mas aqui conta como uma espécie de apresentação geral, uma provocação, e chegou a hora, nesse momento, do nosso quadro intitulado Hiperlink. E nesse nosso Hiperlink, o convidado da vez é o meu grande amigo, advogado, blogueiro, youtuber, Pedro Saliba. Um grande amigo que agora está com a palavra para fazer uma breve apresentação para você que nos ouve. Olá, meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e sociólogo do Posso Processar, no qual eu ensino direito de forma simples e prática para o exercício pleno da cidadania. Eu tenho um canal no YouTube, um perfil lá no Instagram, no Twitter eu sou Pedro Saliba e tô muito feliz, muito honrado de participar aqui. Queria muito agradecer pelo convite, Kraus. Beleza, Pedro? Então assim, seja muito bem-vindo e vamos ao trabalho, né, cara? Eu quero te lançar aqui uma pergunta que é a seguinte: a democracia é algo real ou apenas uma utopia? A democracia ela é muito real na medida em que a gente vive ela. Pode às vezes não parecer que a gente tá vivendo de fato, mas eu acho que só num regime autoritário que isso fica mais evidente. A democracia ela é importante principalmente pela liberdade de expressão, pela liberdade de ideias e pela possibilidade de você pautar uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, se a gente pensa na democracia, tem vários níveis, né? A gente pode pensar na democracia numa forma do Estado-nação, que é a democracia no Brasil, mas a gente também consegue pensar a democracia em ambientes um pouco mais isolados, tipo, sei lá, numa reunião de condomínio. Se for um condomínio muito autoritário, no qual apenas uma pessoa tenha poder de voz, as decisões elas ficam muito concentradas. E aí, digamos que a pessoa ela consiga, ao invés de colocar para debate como limpar a caixa d'água e fazer orçamentos em várias empresas, a pessoa, na verdade, que tem um controle total, ela vai conseguir fazer o que ela quiser. Contratar, por exemplo, uma empresa que vai pagar um dinheiro por fora para ela, enfim. Mas a democracia também ela só é real na medida em que a gente vivencia ela, né? Então, às vezes, parece que a gente não tá vivendo numa democracia, mas talvez seja porque a gente não tá se organizando, né? A gente não tá, de fato, fazendo valer as nossas liberdades individuais e os nossos direitos sociais. Então, de pouco adianta a gente falar em defender a democracia se a gente não busca entender o que está acontecendo na realidade, se a gente não consegue debater de forma educada e, enfim, de forma respeitosa mesmo, uma opinião divergente. Claro que também há limites para opinião divergentes, que são todas as questões da tolerância, da intolerância, qual é o limite da liberdade de expressão, mas aí também são outras reflexões, né? Pode crer, irmão. Muito obrigado aí pela resposta. E você não vai sair daqui sem antes responder mais uma questão. Quero ouvir aí a voz de quem manja aí do Paranauê do direito, né? Um olhar diferente. E eu te pergunto, Pedro, as leis garantem liberdade e autonomia ou são mecanismos de controle social? As leis, elas são um pouco dos dois. Elas tanto garantem liberdade e autonomia, como elas são também mecanismos de controle social. Para mim, a grande liberdade é você escolher quais são as suas grades, quais são as suas amarras no mundo. Porque a ideia de uma liberdade plena não é efetiva, pelo menos para mim. A gente sempre vai ter questões obstáculos mesmo, sociais e da vida, que vão acabar limitando as nossas ações. Mas isso é bom também, né? Porque se não tivessem mecanismos de controle social para, por exemplo, barrar o homicídio,
Não que todo mundo sairia matando todo mundo, mas, enfim, seria uma sociedade bem diferente, né? Se não tivesse um limite bem evidente pro que pode ser feito e o que não pode ser feito. A grande questão é a gente começar a usar a democracia de forma a criar essas amarras que fazem sentido para nossa realidade. Então, de novo, a gente pode pensar a democracia numa questão bem ampla, como no contexto do Estado-nação, mas a gente também pode pensar a democracia em âmbitos um pouco mais concretos. Tipo, se você está num coletivo político e você tem que traçar uma estratégia de comunicação, enfim, pautas coletivas que sejam de interesse daquele grupo. Numa democracia, quando você estabelece algumas regras, você consegue coordenar mesmo a ação. Eu acho que uma das coisas das leis é que elas encarnam muito desejos e vontades da sociedade como um todo. Então você consegue entender uma sociedade, você consegue entender um grupo social de acordo com as normas que aquelas pessoas tornavam vigentes. E isso a gente consegue estudar tanto no direito como mesmo na sociologia. O próprio Durkheim, da divisão social do trabalho, ele trata um pouco disso, né? Da solidariedade orgânica, da solidariedade mecânica. E claro, tiveram outros desenvolvimentos das ciências sociais a partir desse trabalho do Durkheim, mas eu acho que é bom da gente entender um pouco como é que funciona, como é que as normas sociais, elas não só controlam a gente, mas elas também fazem parte de quem nós somos. Então, eu vejo um pouco dessa forma. Por isso que eu digo que é bom falar com quem realmente entende, com quem realmente está por dentro da parada. Quero mais uma vez agradecer a participação do meu nobre amigo Pedro Saliba, recomendando que você procure aí o trabalho dele nas redes. Um cara que trabalha muito com essa questão da propagação de conteúdo sobre esse universo aí, né, jurídico, explicando de uma forma bem simples para as pessoas aí no Posso Processar. Um grande abraço, meu amigo, e também um grande abraço para você que nos acompanha aqui no Krauscast. É sempre bom a gente poder estabelecer essa ligação filosófica, essa ligação do senso crítico. Nós estamos juntos nessa jornada aí de evolução do pensamento e eu quero mais uma vez estimular você a compartilhar esse conteúdo. Compartilha com a tua galera, joga aí nos grupos de WhatsApp, compartilha nas tuas redes, se inscreve, segue, curte, porque assim você vai fortalecendo a nossa comunidade, vai fazendo com que o nosso trabalho esteja aí mais visível, mais disponível para uma maior quantidade de pessoas. Esse foi mais um Krauscast.